Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo sobre o conto O Espelho, de Machado de Assis, esse autor que faz parte do realismo brasileiro, mas não está preso ao século XIX. Machado de Assis é um autor atemporal, é um gênio da literatura, não só da literatura brasileira, mas da literatura mundial. O conto O Espelho está na coletânea Papéis Avulsos. O narrador é em terceira pessoa, mas introduz a narrativa e raramente aparece. Quem ganha destaque é o protagonista Jacobina, que se encontra em uma reunião com os amigos, mas Jacobina é um homem calado. Ele raramente se manifestava a respeito de algum assunto. Então chega um momento que os amigos pedem para que ele dê sua opinião, e ele resolve contar uma história da vida dele para provar uma teoria. Qual é essa teoria? De que o ser humano possui duas almas. Isso causa um certo espanto nos amigos, né? Como o ser humano possui duas almas? Ele conta a história da vida dele para provar essa teoria. Ele diz que o ser humano possui duas almas, uma alma interior e uma alma exterior. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Então Jacobina, com 25 anos, era um moço muito pobre e ele foi nomeado alferes. Quando ele foi nomeado alferes, ele não tinha condições nem mesmo de comprar a sua farda. Então algumas pessoas se reuniram para comprar a farda de Jacobina e outras sentiram raiva por ele ter sido nomeado. Então já percebemos aqui a importância do outro sobre Jacobina, né? A importância do olhar do outro. E aquele homem que alimentava a sua alma exterior com a natureza, com o olhar das mulheres, passou a mudar de comportamento. Ele passou agora a alimentar a sua alma exterior com os elogios, com as bajulações. Então vamos perceber nesse momento do conto como a bajulação, como a apreciação do outro é importante para Jacobina. Jacobina, em um certo momento, recebe um convite da tia Marcolina para passar uma temporada com ela no sítio. Mas a Marcolina não fez o convite antes que ele fosse nomeado alferes. Então percebemos que essa tia não convidava o sobrinho, não convidava Jacobina, convidava o alferes. E ela fez questão de deixar bem claro que ele fosse visitá-la, que ele fosse passar uma temporada com ela, mas que levasse a farda. E quando ele chegou no sítio, colocava a farda e era o senhor alferes para cá, o senhor alferes para lá. A peça mais rara da casa, a peça mais cara, era um espelho que se encontrava na sala. Tia Marcolina tira o espelho da sala e coloca no quarto exclusivamente para Jacobina. Nesse espelho, que no conto tem uma história aristocrática, e ele passou agora a ficar inteiramente à disposição de Jacobina. E a tia Marcolina precisa viajar depois, porque a filha adoece, e Jacobina fica somente com os escravos. E o que acontece quando Jacobina fica com os escravos? Percebemos aqui a sutileza da ironia machadiana. Os escravos continuam a fazer elogios, né? Chamam nho alferes para cá, nho alferes para lá, e aquela bajulação toda, mas percebemos que a bajulação dos escravos já não faz o mesmo efeito em Jacobina. Tem um momento que ele nos fala aqui de como ele se sentia preso. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito do que de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Então, o que fez esse homem se sentir preso, se sentir em um cárcere? É porque ele deixou de ser bajulado por outras pessoas que também tinham prestígio e passou a ser bajulado pelos escravos. Então, o que importa aqui para Jacobina não é só a bajulação, mas de quem parte a bajulação. E depois os escravos fogem e Jacobina fica sozinho na fazenda. E quando ele fica sozinho, ele percebe como o olhar do outro é importante para ele, né? Como ele se sentia sozinho agora, sem as bajulações. E aí ele sentiu falta da sua alma exterior. Então, a sua alma exterior é o prestígio, é a bajulação, é o olhar do outro. E na ausência do olhar do outro,
ao colocar-se diante do espelho, ele não consegue ver a própria imagem refletida com nitidez. E o que representa esse espelho? Esse espelho representa a sociedade que não é capaz de ver o homem, né? Como ele diz, o alferes eliminou o homem. Então o espelho mostra apenas o alferes e não o homem. O homem foi eliminado, a alma interior foi eliminada pela alma exterior, foi apagada pela alma exterior. E esse espelho que simboliza a sociedade não é capaz de ver além das aparências. Então esse conto nos faz pensar nessa instabilidade do comportamento humano, nos faz pensar sobre o olhar do outro sobre nós, nos faz pensar sobre a questão do prestígio social, como as pessoas valorizam isso, quem somos nós quando não estamos diante do outro, né? O que alimenta a nossa alma exterior, até que ponto a nossa alma exterior está eliminando a nossa alma interior, até que ponto as aparências estão eliminando a nossa essência. Então esse é um conto de Machado de Assis que tem como subtítulo Esboço de uma nova teoria da alma humana. Esse conto nos faz pensar sobre o comportamento humano, nos faz pensar sobre nós, nos faz pensar sobre a sociedade em que vivemos. Não deixe de assistir aos outros vídeos aqui do canal e obrigada por assistir a este vídeo até o final.